A questão 25 é um bom exemplo de aplicação de circuito misto, tá? Eu tenho aqui uma associação de 5 resistores exatamente iguais, ligados ali nos pontos 1 e 2, e eles querem a potência total dissipada. Bom, potência, qualquer fórmula tem que dar o mesmo resultado. Agora, se eu quero a potência total, digamos, potência é voltagem vezes a corrente, certo? Certo. Agora, se eu quero a potência total, joga ali a corrente total do circuito. Se eu quiser utilizar outra, V ao quadrado pela resistência. Bom, potência total, aí tu pega a resistência total ou equivalente do circuito. Qualquer uma dessas duas vai dar o mesmo resultado. Agora, se eu olhar as expressões das alternativas, eu percebo que todas elas têm um aspecto mais voltado para a segunda equação, e é por ali que eu vou resolver. Eu vou ter um pouquinho menos de trabalho na realidade se eu utilizar o V ao quadrado sobre o R equivalente, tá? Então, se eu usar essa expressão para o cálculo da potência, a única análise que eu vou ter que fazer é a resistência equivalente daquele circuito. Então, vou ter que simplificar esse circuito. Bom, primeiro, onde é que está a fonte de alimentação? Esses terminais 1 e 2 podem ser imaginados os terminais de uma fonte de alimentação, de uma bateria. Um terminal positivo e outro negativo. Então a fonte estaria ligada, por exemplo, assim, certo? Agora vamos analisar como é que estão dispostas essas 5 resistências. Lembrem que pela fonte passa a corrente total. Essa corrente total, quando ela sair, notem que ela vai do mais para o menos e atravessa o circuito. Quando ela vai do mais para o menos, nesse ponto o circuito se ramifica em quantas partes? Em 3 partes. Então nós temos cada parte uma corrente subdividida daquela corrente total. Então nós temos um circuito em paralelo, mas cuidado. Essas duas resistências aqui em cima e no ramo de baixo acontece o mesmo. Essas duas resistências são percorridas pela mesma parcela de corrente. Então esses dois resistores, assim como esses dois, eles estão em série, cada um dos pares, tá? Então aqui nós temos uma parte do circuito que soma R mais R e lá embaixo a mesma coisa. Então o meu circuito, na realidade, quando simplificado, ele assume esta configuração aqui. Nós temos uma resistência ali no ramo de cima, a resistência do ramo do meio e a resistência do ramo de baixo, todas elas formando um circuito em paralelo, onde aqui nós temos 2R, no meio R e 2R aqui. Então vou ter que calcular a resistência equivalente para poder abordar quem é aquela potência total do circuito, certo? Então essa resistência equivalente, já que é um circuito em paralelo, o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos. 1 sobre 2R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre 2R. Então o inverso da equivalente, aqui o MMC dá 2R, 2R sobre 2R, 1, 2R sobre R, 2, 2R sobre 2R, 1. Então o inverso da resistência equivalente é 4 sobre 2R. Portanto, a resistência equivalente é 2R sobre 4, invertendo, e aí tu tem R sobre 2, que eu vou, portanto, jogar lá. Quem é a potência desse circuito? A potência desse circuito é a voltagem aplicada ao quadrado por R sobre 2. Multiplica a primeira pela segunda invertida, e isso te dá 2V ao quadrado sobre R. O que nos dá ali como resposta a alternativa A.